Golden Times faz uma viagem no mundo da moda da década de 1920. Melindrosas atrevidas, dançarinos de Charleston, cinema mudo e big bands eufóricas. A década de 1920 figura com certeza entre as eras mais arrojadas da história da moda. A mudança do papel feminino na sociedade. Com a entrada no mercado de trabalho e com mais liberdade para se expressar e ocupar o espaço público, as mulheres passaram a incorporar em seu guarda-roupa uma silhueta mais fluida e confortável, com roupas práticas e elegantes. Com o advento do cinema, surgiram as primeiras divas, que também atuaram como referência de bom gosto e beleza. A década de 1920 começou com Oliver Thomas, estrelando The Flapper. O filme legitimou a ligação entre nome, visual e identidade marcante da melindrosa, conceito divulgado ao longo da década por entre outras. Clara Bow em Luar, Música e Amor e O Não Sei de Que das Mulheres. Louise Brooks em A Caixa de Pandora e Diário de uma Pecadora. E Joan Crawford em Garotas Modernas. A atriz hollywoodiana Pola Negri, que posa em cartão postal, usa casaco rosso com acabamento de pele e bordado de inspiração camponesa. A melindrosa era jovem, tinha um quê de menino, mas sex appeal de sobra. Desfilava em vestido tubinho, casaco de pele e chapéu cloche sobre o cabelo Chanel. A silhueta feminina na década de 20 tinha pouca estrutura, ao ponto de os vestidos serem muitas vezes chamados de saco, camisola ou slip, indicando a ausência de uma forma definida e a facilidade para vesti-los. Essa silhueta radicalmente diferente da estética eduardina mais tradicional e fortemente espartilhada do pré-guerra havia se desenvolvido a partir de alterações introduzidas pelo grande costureiro Paul Poiret. Já em 1907, ele chamou atenção por ter criado roupas de linha império neoclássicas, que em vez de acentuar e aumentar as curvas, favoreciam uma silhueta mais vertical. Um dos fatores importantes que influenciou o desenvolvimento de estilos mais livres foi o impacto e a importância crescente dos movimentos artísticos de vanguarda. Os artistas colaboravam frequentemente com os estilistas, exercendo a função de ilustradores, designers têxteis e em projetos de peças de vestuário. Mas foram as ideias desses movimentos artísticos inovadores que realmente infundiram na moda um dinamismo renovado, abordagens e estética alternativas. A indústria de prêt-à-porter floresceu nos anos 20, em especial nos Estados Unidos, com o desenvolvimento dos mercados nacionais via cadeias de loja e catálogos de venda por correspondência, e o impacto desses itens de vestuário mais baratos foi sentido visivelmente. Além da ampliação da população, a maior disponibilidade de novas fibras sintéticas mais baratas, assemelhadas a cetim e seda, permitiu que mais mulheres consumissem as tendências recentes a um custo relativamente baixo. Apesar do crescimento enorme do mercado de prêt-à-porter, as roupas feitas sob medida para a classe média não desapareceram na década de 20, e somente a elite podia pagar pela autocostura. E até a década de 20, mesmo ela, na maioria das vezes, só a elegia como recurso para roupas de noite exuberantes, pois para o vestuário de todo dia, como os vestidos de andar na cidade, as mulheres mais ricas empregavam uma costureira local. A maioria das mulheres manteve-se quase dependente da costura caseira, comprando apenas acessórios para dar acabamento ao traje feito em casa. Em termos das cores eleitas pelos estilistas, é praticamente impossível falar em uma única cor que defina a década. É possível sim uma distinção clara entre trajes para o dia e noite. Notava-se igualmente uma distinção de classes. O guarda-roupa de uma mulher trabalhadora, mesmo contendo artigos da moda, apresentava cores mais neutras e escuras.
pois as roupas tinham de durar mais tempo e não poderiam ser vítimas de caprichos passageiros. Cores mais fortes, no entanto, estavam presentes em acessórios como chapéus, luvas, bolsas e lenços, itens que poderiam ser atualizados para complementar as produções diárias a um custo relativamente baixo. Havia ainda, é claro, uma diferença sazonal, com as roupas de verão em cores e materiais mais leves e claros. Os tecidos preferidos incluíam materiais caros como seda, veludo, filo bordado e lamê prateado e dourado na faixa superior da clientela. Estes eram, em sua maioria, reservados para trajes noturnos. A lista era, no entanto, acompanhada por outros materiais mais confortáveis e práticos, como jersey, gabardine, crepe, caixa e viscose, o que reflete diretamente o estilo mais livre da vida urbana apreciado pelas mulheres. A década de 1920 foi um período de otimismo desenfreado, no qual as pessoas ansiavam pelo futuro e confiavam no progresso tecnológico. A Primeira Guerra Mundial tinha mudado a estrutura da sociedade e, com ela, as mulheres conquistaram uma liberdade sem precedentes. É claro que isso se refletiu na moda escolhida, do vestido saco de seda ao sapato Salomé, do chapéu cloche bem ajustado às roupas esportivas, elegantes e casuais. As melindrosas procuravam roupas joviais de acordo com a sua vida mais liberada e, ao fazê-lo, ajudaram a democratizar a moda pela primeira vez na década. Embora muito idealizada e às vezes mal interpretada, a moda da década de 20 merece o direito de ser lembrada e festejada, não só por sua natureza, beleza, variedade e novidade espetaculares. Ela concretiza nas roupas toda uma sociedade em mudança, a qual beneficiou muito as mulheres e permitiu passos significativos em direção à conquista de liberdade social, econômica e política. Essa nova mulher merecia nada menos do que um novo guarda-roupa para acompanhar e representar sua nova vida. Muito obrigada por assistir.